Bom dia, queridos. Que Deus abençoe esta manhã, que Deus abençoe a sua semana. Eu quero hoje compartilhar com você Gálatas, capítulo de número 4, versículo 19, que diz assim: Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Irmãos, ser parecido com Cristo não é sobre ser perfeito, mas é falar sobre a transformação constante que acontece pelo Espírito Santo, pelo Espírito do próprio Cristo. O caráter dele é o modelo supremo que nós fomos chamados a imitar, a ser. Ele não é apenas o nosso Salvador, mas também Cristo é o padrão perfeito de humanidade, segundo Deus. Então Jesus, ele viveu de forma irrepreensível. Jesus foi aquele que amou sem interesse, serviu a todos sem esperar nada em troca, obedeceu sem hesitar e perdoou sem reservas. Quando nós olhamos para Jesus, nós percebemos que o alvo da nossa vida cristã é muito mais do que frequentar uma igreja, é muito mais do que cumprir rituais, mas é permitir que a nossa vida, que a vida de Cristo seja formada em nós e que a nossa vida seja transformada por Ele. Quando o apóstolo Paulo escreve aqui aos Gálatas, dizendo que sofre até ver Cristo sendo formado neles. Isso não é uma metáfora poética, não há romantismo nisso. É muito mais, vai além, é uma realidade espiritual profunda. O Espírito Santo trabalha dentro de nós para nos moldar o nosso caráter, arrancando de nós o egoísmo, arrancando de nós a mentira, o orgulho e substituindo tudo isso com mansidão, por verdade, humildade e amor. Estas são as marcas do caráter de Cristo. Essa transformação, é claro que ela vai exigir muito de nós, ela vai exigir uma rendição diária. Todos os dias nós precisamos de nos dobrar a Cristo. Muitas vezes confundimos dons com caráter. Qualquer pessoa que de repente profetiza, canta, pode ser usado para pregar, para curar, mas isso não significa que essa pessoa tem o caráter de Cristo. Quando falamos de caráter, nós estamos falando de algo muito mais profundo. O caráter não se manifesta, por exemplo, no púlpito, mas se manifesta no dia a dia, nas atitudes, quando nós somos contrariados, por exemplo, quando ninguém está vendo o que estamos fazendo, mesmo que estejamos fazendo com todo amor e dedicação. Ele não busca o reconhecimento. Quando temos a chance de nos vingar e escolhemos perdoar, é aí que o caráter ele é revelado. Cristo é formado quando morremos para o nosso eu e deixamos que o próprio Cristo viva em nós. Quando falamos de desenvolver o caráter de Cristo, isso é algo doloroso, é algo custoso, é um processo que confronta o nosso orgulho e exige que nós lidemos com nossas feridas e com escolhas que venhamos a fazer. Obedecer, mesmo quando tudo dentro de nós quer fazer o contrário. É nesse processo, amados, que nos tornamos verdadeiramente livres. Ser como Cristo não é ser perfeito, mas ser como Cristo é quando você escolhe mesmo se entregar e permitir que Ele transforme a sua vida de uma maneira contínua, por sua graça, por seu amor. O caráter dele não se impõe, muito pelo contrário, ele é cultivado.
Cada decisão, cada resposta, cada pensamento nosso pode ser uma oportunidade de formar mais de Cristo em nós, ou de reforçar quem éramos sem Ele. Por isso devemos buscar diariamente o Espírito Santo, a palavra, a comunhão com Deus, para que a nossa vida passe a revelar a beleza de quem Cristo é. Quero te convidar nesta manhã de hoje a fazer uma autoanálise. Quais que são as áreas da sua vida que de repente você percebe que ainda está longe do caráter de Cristo? Pense nisso, uma escolha que você faça por dia dentre essas áreas que ainda não foi transformada. Você pode daqui a pouco se olhar e ver-se totalmente transformado. Durante esse dia, por exemplo, fique atento às situações. Pode ser um conselho que você vai dar, pode ser qualquer circunstância, por menor que seja. Você responda com mansidão, busque analisar diante da verdade, lembre-se do amor, do perdão de Cristo. Eu quero orar por você agora, e se você puder, ore comigo. Pai amado, Pai querido, nos colocamos diante da Tua presença neste momento, Senhor. Senhor, nós queremos primeiramente agradecer porque o Senhor não apenas nos salvou, mas o Senhor também nos chamou para ser como o Senhor é. Queremos neste momento, Senhor, reconhecer que muitas vezes nos inclinamos ao egoísmo, nosso coração se inclina à raiva, à impaciência, muitas vezes até à mentira. Pai, não queremos isso. Estamos agora cientes diante do Senhor, diante da Tua palavra, que isso não provém de Ti, que isso precisa ser vencido. Nós te pedimos, forma em nós o Teu caráter, Senhor. Molda a nossa vida segundo a Tua vontade. Que o Teu Espírito Santo nos convença, nos transforme e nos guie a cada dia, a cada passo do dia. Que mesmo nas pequenas coisas seja manifestado o Senhor em nós. Que a Tua voz fale mais alto. Que as pessoas ao nosso redor, Senhor, possam ver Cristo na nossa vida. Nós te pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus, para que assim o Teu nome seja glorificado em nós. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, disse o apóstolo Paulo, até que Cristo seja formado em vós. Paulo está falando do caráter de Cristo. Lembre-se, ser parecido com Cristo não é sobre perfeição, mas é sobre a transformação, uma transformação constante, feita pelo Seu Espírito Santo. Pense nisso, querido. Que Deus te abençoe. Bom dia, uma excelente semana para você e toda a sua família.